Olá para todos, muito boa tarde, bem-vindos a mais um Espaço Cima da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo. Como sempre, mais um programa e mais um convidado. Hoje vamos conversar com o presidente do Secretariado Distrital da União das Misericórdias e, ao mesmo tempo, em simultâneo, o provedor da Santa Casa da Misericórdia do Crato. Vamos falar então com Mário Cruz. Já sabe que este programa Espaço Cima pode ser ouvido nas rádios da região, Rádio Belvas, Rádio Campo Maior, Rádio Porto Alegre e também no site da Cima. Fique connosco até ao final deste programa, contamos com a sua companhia. Antes de começarmos a nossa conversa com o provedor da Santa Casa da Misericórdia do Crato, Mário Cruz, vamos só explicar como é que a Misericórdia do Crato nasce. O arquivo histórico da Misericórdia é constituído por aproximadamente 300 de documentos. Este espólio foi recolhido em vários edifícios da instituição e encontra-se neste momento em fase de tratamento e catalogação. Do conjunto documental destaca-se o fundo da Santa Casa da Misericórdia, que comporta, na sua maioria, livros datados desde o século XVII e o fundo do Hospital Convento de Santo António. Entre os documentos já estudados, pode-se identificar os livros de tombo das propriedades, livro de eleições da mesa, livro das arrematações, o registro dos expostos, os livros da Irmandade, o livro de registro dos irmãos de primeira e segunda condição, livro de visitação, livro dos defuntos e livro de registro de entrada e saída de pessoas no hospital. Importa referir que se trata de um valioso espólio documental que, pela sua diversidade de temas e também pelo estado de conservação, constituirá uma importante base de trabalho para investigação e estudo da história das misericórdias em geral e a do Crato em particular. Desconhece-se a data exata da sua fundação, mas pelos testemunhos históricos identificados, podemos seguramente afirmar que se trata de uma instituição muito antiga. A Santa Casa da Misericórdia do Crato terá sido fundada no último quartel do século XVI. No seu arquivo histórico, o documento mais antigo reporta-se a 1606, no entanto, são evidentes em vários outros documentos referências a datas anteriores. São alguns os autores que dão como possível data de fundação da Misericórdia do Crato o ano de 1590. A Vila do Crato sofreu bastante com as guerras da Restauração, tendo ficado tristemente célebre o episódio ocorrido a 3 de junho de 1663. Nesta data, as tropas comandadas por Dom João da Áustria saquearam e queimaram todos os cartórios desta vila, onde se incluíram os documentos de fundação da Santa Casa da Misericórdia. Este triste acontecimento para o Crato e para a Misericórdia está documentado num dos livros da instituição, onde se diz, com algum pormenor, que o inimigo queimou tudo, inclusive o compromisso da Santa Casa da Misericórdia. Uma outra fonte refere que a Igreja da Misericórdia foi reconstruída em 1661 devido à primitiva, por ser antiga, estar em mau estado. Também num levantamento feito pelo arquiteto da Ordem de Malta, Pedro Nunes Tinoco, em 1620, aparece em planta tridimensional do Crato, a Igreja e o Hospital da Misericórdia. Outra fonte documental que nos atesta a antiguidade desta Misericórdia é um livro de tombo de 1701, onde é feito o registro de todas as propriedades e bens da Santa Casa. Pela descrição feita dos foros que ficavam na mesma família, passando de pais para filhos, podemos igualmente verificar que a Misericórdia do Crato já existia em finais do século XVI. Os testemunhos arquitetónicos, documentais e artísticos que esta instituição possui são a prova mais evidente da sua antiguidade e do valor simbólico e social que ao longo de séculos teve para a Vila do Crato.
Nos seus primitivos tempos, a ação da Santa Casa da Misericórdia do Crato, para além da atividade religiosa, desenvolveu-se ao nível da assistência na saúde, recolha e tratamento dos expostos, acompanhamento dos presos e enterro dos irmãos. Desenvolveu-se igualmente uma forte atividade na gestão dos seus bens a nível de prédios rústicos e urbanos. Mais recentemente, identificam-se atividades do hospital, da sopa dos pobres e a farmácia. De realçar a Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 18 de dezembro de 1976. Este é o momento em que se decide o futuro da Santa Casa da Misericórdia do Crato, onde se vota e é aprovado por unanimidade a não extinção da Misericórdia. De referir, por último, o desempenho da Santa Casa da Misericórdia ao longo de séculos e até aos nossos dias, na organização das cerimónias da Semana Santa. As alfaias litúrgicas que encontramos no Crato evidenciam a antiguidade e a solenidade com que a Misericórdia celebrava e felizmente celebra os momentos da Paixão de Cristo. O programa de hoje do Espaço Cima da Comunidade Intermunicipal vai ser dedicado precisamente à Santa Casa da Misericórdia do Crato. Vamos então conversar já dentro de momentos com o seu provedor Mário Cruz, que é também o presidente do Secretariado Distrital da União das Misericórdias. Vamos então conversar ao longo dos próximos minutos com o Sr. Provedor Mário Cruz. Muito boa tarde. Antes de mais, deixe-me agradecer-lhe o facto de ter aceito o nosso convite e vir conversar um bocadinho connosco. Sr. Provedor, sabemos que é provedor da Misericórdia do Crato há quase 30 anos, o que é quase que inédito tanto tempo a ocupar, digamos que essa função. É também o presidente do Secretariado Distrital da União das Misericórdias. Mas quem é que é o cidadão Mário Cruz? Muito boa tarde, muito obrigada também pelo convite que me fizeram. Sou muito grato e é com muita satisfação que aqui estou, principalmente nesta casa da Cima, por quem eu tenho um grande respeito e uma grande amizade, principalmente para algumas pessoas que aqui trabalham. Quem é que é o cidadão Mário de Carvalho Cruz? É com certeza um alentejano. Não. Mas sou praticamente 99,9% alentejano. Os meus pais são nascidos no Crato, mas já nessa altura, e parece que por circunstâncias estamos a atravessar uma situação parecida com aquela que os meus pais passaram na altura, tiveram que se deslocar para Lisboa para aí poderem continuar a refazer a sua vida. E eu, casaram no Crato, mas eu nasci em Lisboa, concretamente em Alcântara, embora com meses tenha ido para Oeiras. Acontece que toda a minha família era do Crato, e eu, por circunstâncias naturais e normais, vinha passar as minhas férias ao Crato. Sempre que podia estava no Crato. E pronto, isso levou a que realmente casasse no Crato. Mas a minha profissão foi feita, todo o meu percurso profissional foi feito em Lisboa. Eu entrei em 1963 para a antiga Direção-Geral dos Serviços Hidráulicos, onde fiz uma carreira também de 37 anos, terminando a carreira como técnico de hidrometria ou técnico de hidrologia. Também devido a essas mesmas circunstâncias e da minha profissão, foram criadas algumas brigadas a nível do país e eu acabei por, depois de passar por algumas partes de Portugal, acabei por vir chefiar uma brigada em Porto Alegre e aqui me reformei. Portanto, esse é o meu percurso profissional. Para além disso, fui uma pessoa normalíssima, fiz desporto, joguei futebol, joguei nos iniciados do Sporting. Podemos saber de que clube é que é? Joguei nos iniciados do Sporting e nos Júniores, mas depois, devido realmente
a estas minhas deslocações periódicas ao Crato por causa do namoro de então, foi uma carreira, possivelmente seria uma carreira normalíssima, mas pronto, foi uma carreira que passou ao lado. E para além disso, pronto, sou casado, tenho 4 filhos, tenho 5 netos. Sou casado em segundas núpcias, a minha primeira esposa infelizmente faleceu, e tenho filhos espalhados, uns por Setúbal, outros por Lisboa, e uma por Porto Alegre e outra no Crato. Fui autarca durante 26 anos. Com que funções? Funções de variação, de vereador e de presidente da Assembleia Municipal. Quando saí da política, penso que na altura seria até o autarca que mais tempo teve seguido, mais antes teve seguidos ao serviço autárquico, 26 anos. Agora, com a limitação de mandato, já não conseguia estar tanto tempo. Não. Qual era o partido? Partido Socialista. Era e sou do Partido Socialista. Não porque eu, como digo, fui sempre vereador. Inicialmente fui eleito logo em 1977. Sim, como vereador ainda não há limitação. Nessa altura então não havia nada de nada. Tive o privilégio e o prazer de ter como presidente na altura o padre Francisco Belo, mais conhecido por Padre Belo, que foi dos poucos presidentes de Câmara. E depois, pronto, segui por aí fora, até que, como disse... Nunca pensou ser Presidente de Câmara? Nunca pensou candidatar-se a Presidente? Sabe, eu sou um pouco, quem me conhece, sabe, talvez não eu próprio não reconheça às vezes aquelas qualidades que sei que as tenho. Sou uma pessoa que gosto muito de colaborar com as outras e gosto muito de trabalhar em equipa. Quando há alguém que tem e que sente que tem essas vocações para ser presidente, eu por norma prefiro sempre ficar na retaguarda e colaborar com essas mesmas pessoas. Quem ficou a ganhar foi com certeza a Santa Casa da Misericórdia do Crato, não é? Porque não podia com certeza manter essas duas funções devido ao trabalho que as duas... pronto, nós sabemos qual é que é o trabalho de um Presidente de Câmara e também o trabalho de um provedor. Mas mantive, repare, sim, mas eu, como digo, inicialmente o Presidente de Câmara, nem os vereadores, era a tempo inteiro, não é? Mas quando começou a ser a tempo inteiro, eu acho que sim, porque eu consegui ser vereadora praticamente a tempo inteiro. A minha profissão sempre a mantive e sempre a cumpri, e provedor. Era outros tempos, era outra idade e era principalmente outros tempos, mas hoje possivelmente seria mais difícil. Mas houve muitos anos que consegui conciliar as três coisas. Como provedor, sou provedor desde janeiro de 1983. Portanto... Desde 1983. E como é que tem conseguido aguentar-se tantos anos? Porque sabemos que não é fácil estar nestas instituições com as dificuldades que nós sabemos que elas têm. Como é que o senhor se tem conseguido aguentar estes 30 anos à frente da Misericórdia? Não é fácil, também não sou o único, não sou virginiana como provedor há muitos anos, mas não é fácil, como eu digo. Eu próprio tenho dito em várias vezes e em vários locais que nunca mesmo passou pela cabeça, quando fui convidado por um grupo de amigos candidatar a provedor da Santa Casa da Misericórdia do Crato, nunca me passou para a cabeça estar 30 anos à frente de uma instituição, nunca, embora, e hoje digo... E não tem tido oposição de pessoas que se queiram candidatar? Não sei se tem havido. Agora, o que tem havido da minha parte, porque eu sei que é muito fácil, e então depois de algumas pessoas ouvirem, por exemplo, estas minhas palavras, 30 anos porque queres, porque se não quiser, isso é verdade. Porque eu saí da Câmara do Crato em 2001 porque quis, não porque acabasse o mandato, porque pus ponto final à sua carreira política. Em 2001, por razões que não vale a pena agora estar aqui a falar.
mas também podia ter posto há muito tempo um ponto final na minha carreira como provedor. Só que para mim há uma grande diferença entre a política e o voluntariado à frente de uma misericórdia. Não há comparação possível. Eu faço isto com muito gosto, faço isto a tempo inteiro. Para já, enquanto eu na Câmara, quando saí, tinha um vencimento, e na altura, ainda hoje penso que seja um vencimento agradável, na altura também o era, e eu prescindi desse mesmo vencimento por minha consciência. Ao passo que na Misericórdia não, é puro voluntariado. Eu, desde que me reformei, passo os dias na Misericórdia, parte da manhã e à tarde, e sinto-me bem, porque sinto-me que estou a fazer alguma coisa de útil. Não quer dizer que na política também não se faça útil e muito. É um cargo também que desgasta, é um cargo, enfim, que eu tenho, por quem eu tenho também a maior admiração. Mas aqui é diferente. A gente está a fazer algo por alguém que precisa de ajuda. E é esse serviço realmente que me tem levado a estar à frente da Santa Casa da Misericórdia do Crato. Portanto, eu já anunciei, por mais do que uma vez em Assembleia Geral, que era o último mandato que fazia. Não apareceu, até ao momento, não apareceu alternativa. Não quer dizer, e com certeza que irá aparecer, não sei se irá acontecer, não sei se brevemente, ter que pôr um ponto final nesta situação, não é? Porque isso não é só que as pessoas não são eternas, mas eu continuo a dizer, ainda disse há pouco tempo, que eu fiquei muito sensibilizado quando me convidaram, mas também tenho que ter consciência de que quero deixar este cargo com dignidade, pelo menos por aquilo que fiz ao longo de 30 anos. Não quero ser posto na rua, não quero ser que me empurrem, quero sair por mim e pelos meus pés. Mas orgulho-me, e ainda em outubro do ano passado, e um grupo de funcionárias me fez uma homenagem muito bonita, e eu aceitei precisamente porque a iniciativa partiu das funcionárias, não partiu de ninguém de fora, muito bonita, em que eu realmente desisto mesmo, e as pessoas, não só a nível do Crato como a nível do distrito, estiveram comigo nesse dia, e além da minha família, estiveram comigo muito dia, e foi um dia que me marcou muito. Mas tenho a consciência que realmente fiz durante estes 30 anos muito por aquela instituição, e também não gostava, isto frisando e transfrisando, porque nessas coisas tenho que ter pouco cuidado de afirmar, ninguém é substituível, ninguém, para uns ser melhores, outros ser piores, mas insubstituível, ninguém é substituível. E quando se eu por alguma razão, amanhã tivesse que sair da Santa Casa da Misericórdia do Crato, a Santa Casa da Misericórdia do Crato não morria, com certeza que continuava. Agora, se me perguntarem se eu gostava que realmente as pessoas que fossem vão dar continuidade ao trabalho que eu fiz ao longo de 30 anos, sejam umas pessoas que à partida deem um grau de credibilidade, um grau de segurança, porque a Santa Casa da Misericórdia do Crato tem sido ao longo de muitos anos a primeira força empregadora do Conselho do Crato. Com muitas, não é por aí, por esse país. 100 funcionários, o que equivale se calhar a 200 ou 250 pessoas. Pôr em risco, por qualquer razão, a sustentabilidade destas famílias, coisa que nunca aconteceu até hoje, faz mais vezes também pensar duas vezes, e talvez tenha sido até neste momento, porque como eu disse, eu afirmei numa Assembleia, não sei se foi no que não faria mais nenhum mandato, foi precisamente a pensar, devido às circunstâncias que o país está a atravessar, às dificuldades que estão a ser criadas às instituições, e no caso concreto às misericórdias, que deveria e tinha a obrigação, e devido a pressões que se fizeram também sentir, porque eu ainda continuasse mais algum tempo, mas foi o que me levou a aceitar, foi a situação de 100 funcionários que têm que receber o seu ordenado todos os meses. No espaço CIMA, a Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo, vamos fazer agora uma pausa, voltamos dentro de momentos.
Já estamos de regresso, vamos então dar continuidade ao nosso programa. O senhor, há 30 anos, quando tomou essa decisão de ser provedor da Santa Casa da Misericórdia do Crato, foi com certeza com o espírito de voluntariado, portanto, de fazer voluntariado, como há pouco disse, que gosta imenso de praticar, digamos que essa atividade que eu acho muito nobre. Mas tinha com certeza uma estratégia. A Santa Casa da Misericórdia do Crato há 30 anos não era o que é hoje, é evidente. O que é que o fez então ir para provedor? Sabe, as minhas bases, eu sou salesiano. Não sei se tem conhecimento do que é ser salesiano, mas eu sou salesiano e de que me orgulho muito. E nós salesianos, pelo menos, hoje estou completamente afastado do que é os salesianos e o ensino salesiano, mas no meu tempo o ser salesiano marcava muito as pessoas e as famílias. E eu bebi muito nessa água que me foi transmitida no Colégio dos Salesianos, no Estoril. O Estoril é um nome muito pomposo, e os Salesianos do Estoril, mas quando eu entrei para os Salesianos, para o Estoril, os Salesianos era para pessoas com fracos recursos. Ainda bem que hoje assim não é, mas quando eu entrei era para familiares com fracos recursos. E eu realmente, pronto, desde essa altura que fiquei... Sou uma pessoa que tem um feitio próprio, e precisamente nesse mesmo feitio encaixou sempre esta maneira de fazer bem, esta maneira de ajudar, esta maneira de trabalhar em equipa, esta maneira de fazer amizades, que é isso que me tem norteado ao longo da minha vida. E como digo, aceitei porque um grupo de pessoas de quem eu tinha muita consideração, entre elas o antigo Presidente da Assembleia Geral, o Dr. Mário Antunes, e um grande amigo que faleceu depois recentemente, o Dr. Ricardo Guerra, me convidaram, e eu na altura não podia recusar o convite vindo de quem veio. A partir daí, olha, não há uma explicação. Foi o andar, foi os anos, foi o fazendo obras, foi o chegar ao fim do mandato e ter uma obra começada e ainda não acabada, e querer acabar essa obra, mas entretanto começar logo outra obra. Eu, quando entrei para a Santa Casa tinha 16, 18, 20 funcionários. Hoje tem 6, 100. Não vale a pena estar aqui a falar. Mas sempre pedisse para... que hoje tem, não é? E hoje... Também os tempos são outros, não é? E tem que haver evolução. Mas o senhor, como há pouco eu dizia, devia ter uma estratégia. Há 30 anos deveria ter uma estratégia. Se calhar nunca pensou fazer uma estratégia para 30 anos. Mas de qualquer das maneiras, se eu agora lhe pedisse para fazer uma retrospectiva desses 30 anos, quais foram, digamos, que as obras que o senhor mais se orgulha ter feito na Santa Casa da Misericórdia? Já sabemos que esse número dos 100 trabalhadores que gosta muito de dizer, não é? E realçar, porque 100 pessoas num concelho como o Crato, dar emprego a 100 pessoas não é qualquer concelho que se pode, digamos, orgulhar disso. Mas quais são, digamos, que as obras que o senhor gosta de realçar? Eu quando entrei para a Santa Casa, mas a Santa Casa tinha como, não era único, porque tinha aquele património que ainda hoje mantém, as igrejas, o antigo Hospital Conselhio, o primeiro hospital que teve, que é um edifício, um antigo hospital que estava acoplado à Igreja da Misericórdia, enfim, e esse equipamento mantém-o. Agora, como lar, funcionava e recentemente, porque a Santa Casa da Misericórdia do Crato funcionou até o 25 de Abril praticamente, como a grande maioria das misericórdias a nível deste país, mais viradas para a área da saúde e não tanto para a área social. A área social dispara nas misericórdias, assim como nas outras IPs, a partir do 25 de Abril. E então, a mesa que me antecedeu tinha adquirido um edifício, um edifício que não particular, que
que foi adaptado a lar e, inclusivamente, também a jardim de infância, tinha lá as crianças. A minha primeira preocupação, e, como digo, e trabalhando em equipa, e nessa altura tinha a colaboração muito grande desse meu grande amigo, o Dr. Guerra, António Guerra, que trabalhava na Segurança Social em Lisboa, e avançámos para a construção de um jardim de infância de raiz. Essa foi a primeira grande obra. Depois, a partir daí, foi aumentar o lar, foi criar valências. Tínhamos só, como eu disse inicialmente, a valência de lar e jardim de infância. Criámos centros comunitários nas freguesias de Flor de Rosa, na freguesia de Montampedra. Criámos valências como apoios domiciliários, centros de dia, grandes dependentes ou acamados. As pessoas, como digo, eram poucas. Não só o orgulho não é só dos 100 funcionários, como é da quantidade de técnicos que a Misericórdia do Crato neste momento possui para dar resposta às necessidades e inclusivamente às obrigações que temos para com o Estado. Tudo isso tem sido feito lentamente. Rendimentos não temos. Nós não têm património? Temos património, mas é este património que estamos a usar para benefício dos utentes. Património que nos dê rendimentos ao fim do mês, não temos. O único património, o único rendimento, a única receita extraordinária que a gente tinha e tem é uma farmácia que funciona junto do antigo hospital, que hoje nos dá prejuízo. A única receita extraordinária. Nunca se pensou que uma farmácia desse prejuízo, não é? E eu já estou há 30 anos numa Santa Casa, melhor que ninguém posso testemunhar o que foi a farmácia até aqui há 4 ou 5 anos. Como digo, era a única fonte de receita extraordinária que nós temos. Porque, para além disso, a única receita que temos é os acordos com a Segurança Social e é a contribuição dos utentes e dos familiares. Não temos receitas mais, não temos nenhumas. E então vivemos com bastantes dificuldades e tem que ser uma gestão muito bem equilibrada, por forma a, como digo e volto a repetir, os nossos funcionários cheguem ao fim do mês, cheguem ao fim de junho e de novembro e recebam tanto os seus vencimentos como os seus subsídios de férias e de Natal. E isso tem acontecido. Não sei, olha, eu tenho dito muitas vezes, ultimamente tenho dito, não sei, eu nunca esperei que realmente a situação entrasse tão profundamente como entrou nas Misericórdias. Eu não digo que sejam todas, porque as pessoas sabem muito bem que há Misericórdias que, felizmente para elas, a Mãe Misericórdia tem muito dinheiro. A Mãe Misericórdia não se devia chamar Misericórdia, sabe? A Mãe Misericórdia não tem nada a ver com as 400 misericórdias que existem no país. Basta dizer que o provedor é nomeado pelo Estado. Opa, enquanto as outras misericórdias, os provedores são nomeados pelos irmãos. E, portanto, não há comparação possível. Não. E pronto. E depois, e ainda, não sei por que razão, ainda não foi investigado, ninguém teve ainda a coragem de, com as palavras certas e corretas, dizer concretamente que as misericórdias, as 400 misericórdias, não recebem diretamente nada da Misericórdia de Lisboa. Nada. Nem nada do jogo. Nada, diretamente nada. Podemos vir a receber através de participações do Estado para obras que a gente se candidata ou isto ou aquilo, mas já é através do Estado. Diretamente nada, zero. Portanto, por isso é que eu digo e tenho dito sempre que a Misericórdia de Lisboa, ter outro nome qualquer, entidade, instituição, isto aquilo, mas nunca Misericórdia, porque senão cria sempre o erro de ser comparado e equiparado a qualquer outra misericórdiazinha, como a nossa Misericórdia ali do Cano, e eles não se dão comigo por eu a dar como exemplo, como a Misericórdia do Cano ou outra Misericórdia aqui do nosso distrito. Nós temos 24 Misericórdias no distrito de Porto Alegre. Temos uns 2 ou 3 ou 4 que felizmente vivem melhor que as outras, mas tirando isso a grande maioria vive daquilo que eu estou a dizer, com participações da Segurança Social em função dos acordos e depois as mensalidades dos utentes e pouco mais. Quantos utentes é que tem a Misericórdia do Crato?
Entre idosos e crianças, devemos ter cerca de 190, 180. Mas poderiam ter mais? Podíamos, e vamos voltar a um assunto que tem sido muito debatido ultimamente, e que inclusivamente agora no seminário, não sei o nome que vocês deram, que nós fizemos lá em baixo, o Dr. Jorge Palmeiro falou também no assunto e tem sido falado em muitos locais, porque eu, como Presidente do Secretariado Regional, faço parte do Conselho Nacional, que é composto por os presidentes dos regionais e mais Madeira e Açores. E nesse é o local próprio onde a gente discute e onde somos informados de coisas que se passam no país. E aquilo que ele lá falou, e que se está, isto tem a ver com se podíamos ter mais idosos. Nós só podíamos ter mais, como já tivemos mais. No Espaço CIMA, a Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo, vamos fazer agora uma pausa. Voltamos dentro de momentos. Já estamos de regresso, vamos então dar continuidade ao nosso programa. Mas tem a lista de espera? Pelo menos em certas determinadas misericórdias que eu conheço. Isso já passou à história. Eu disse, e acho que eu disse lá e repito. Sr. Provedor, mas é verdade quando dizem que um idoso, uma pessoa que tenha uma reforma um bocadinho maior do que aquelas reformas dos 200, dos 300 e até dos 400 euros, que tem mais facilidade em arranjar lugar num lar do que aqueles que têm uma reforma baixa? Eu acho que se há pessoas que têm esses dados com elas, os devem divulgar. Mas também é verdade que hoje a lei permite-nos fazer um pouco essa seleção. Porque se nós se tivermos idosos só com as pensões dos 270 euros, o custo médio de um idoso, só para lhe dar um exemplo, o custo médio do idoso pode rondar entre os 700 e os 1.100 euros por mês, em função dos serviços que lhe são prestados, dos técnicos que a instituição tem, de vários determinados, porque se há instituições que têm serviço médico, serviço de enfermagem, serviço de psicólogo... Mas o que é que vai acontecer, Sr. Provedor, a esses dos 200 e tal euros que não têm outros recursos? Exatamente. Há outros que não têm. Por isso é que eu digo que o custo médio pode ir desde os 700 aos 1.000 e tal euros. Agora, o utente, por lei, não pode pagar a mais do que 85% da sua pensão, seja ela 270 euros ou 900. Essa percentagem, somada à comparticipação da Segurança Social, que são 355 euros mês por utente, em alguns casos pode ultrapassar o custo médio do utente, mas na grande maioria não chega lá. Portanto, tem que haver aqui um equilíbrio. Sim, mas quando há uma lista de espera com vários idosos, não vão logo ver qual é que é? Aí é que eu ponho em dúvida e tenho dado a pôr há muito tempo essas listas de espera. Na misericórdia, eu falo mais concretamente, embora saiba a situação de muitos, mas falo mais concretamente para a situação da misericórdia do Crato. Ninguém deixou de entrar na misericórdia do Crato por ter uma reforma dos 270, e eu posso provar para A mais B o número de utentes que nós temos na misericórdia do Crato com reformas dos 300 euros por baixo. Mas não tem lista de espera no Crato? Agora, a lista de espera temos, e qualquer instituição pode ter, mas estas listas de espera nunca foram reais e cada vez são menos. Isto porque, para já... Mas dizem que há tanta falta de lares. Não há. Eu disse ali, não sei se esteve na reunião, disse-o ali, e a senhora vereadora, num forte, veio logo em defesa. Eu como digo, fui 26 anos autarca, portanto, e aceito perfeitamente a tomada de posição dela como autarca, porque quando eu disse que se realmente estávamos a pensar na área social, em fazer alguma coisa agora, aproveitar o novo quadro comunitário e fazer alguma coisa pelo distrito,
Uma das coisas que tínhamos que pensar, e eu estou-me a referir à área social, cada um refira-se às suas áreas, era acabarmos com essas loucuras de cada freguesia ter um lar. Isso não pode continuar. Assim como cada freguesia não pode ter uma piscina, nem um pavilhão, ginásio desportivo, nem isto. Tem que haver uma forma de todas as pessoas poderem usufruir de equipamentos, mas sem ser necessário tê-lo à sua porta. Esta é a política que eu ando a defender. Ainda o Dr. Teixeira era presidente da Segurança Social. Portanto, veja, lá está os tais 30 anos. Porque isso era um desperdício. E os senhores autarcas têm sido muito culpados por esta situação. Porque viam-se algumas vezes na necessidade, para efeitos de ganhar as eleições, de prometerem equipamentos sociais. E à medida que esses mesmos equipamentos sociais foram sendo construídos nos certos determinados locais, eles deixaram, as pessoas que vinham para aqui e que estavam em lista de espera vinham para aqui, ao mesmo tempo que começaram a ter equipamentos nos seus freguesias, deixaram de vir. E essas listas de espera, não podemos esquecer que a mesma utente, a mesma família, inscrevia o seu utente em 4, 5, 6 sítios ao mesmo tempo, para aquele que aparecesse primeiro onde o colocava. Portanto, as listas de espera nunca foram reais. Agora, se partimos do princípio, voltando atrás, como a vereadora defende, que sim, senhor, todos têm direito, isso não é posto em causa, mas todos têm direito a ter um lar, ou um equipamento junto à sua casa. Está bem que entramos noutros campos, da desertificação, disto, daquilo. Agora, temos é que... Qualquer familiar gosta de estar próximo, não é? Aí já não sei. Do seu idoso. Não? Pelo menos não ficou com a desculpa que é muito longe. Tenho familiares que passam-se meses, se calhar anos, que não vêm ver os seus familiares. Portanto, aí já íamos para outro campo. Exatamente. Que não. Senhor Provedor, e as políticas sociais têm sido as mais acertadas por estes governos ao longo destes anos? As políticas sociais, pronto. Como eu disse há bocado, eu nunca esperei que chegasse ao ponto em que chegou. E talvez agora entremos naquela fase de eu dizer, mas é aquilo que eu sinto como realidade e de algumas pessoas não o entenderem da mesma forma. Nós, instituições, vínhamos sendo habituadas até 2009 a que todos os anos havia um aumento nas comparticipações do Estado, aumento esse que fizesse fase ao aumento do nosso pessoal, aumento dos nossos funcionários e a despesas de manutenção, de aumento do custo dos alimentos, enfim, todas essas coisas. A partir do momento em que deixou de haver aumento, e esses eram aumentos realmente significativos, eram aumentos dos 6%, dos 5%, a partir da altura em que há aumentos de 0,9%, porque aí a Segurança Social e o meu querido amigo Dr. João Larejo, temos falado vezes sem fim, e ele, portanto, não é novidade para ele, eles dizem que sim senhor, mas eu não posso dizer que não é aumento. Realmente, eu não deveria dizer que não é aumento, mas para mim não é aumento, porque esse aumento não dá hipótese, como eu disse, os vencimentos dos funcionários estão congelados desde 2009, e as dificuldades que as misericórdias têm para fazer obras, para fazer melhoramentos que vão ao encontro do benefício dos próprios utentes, é nula. Por isso é que eu digo que a área social levou uma machada, desculpa o termo, muito grande a partir realmente de 2009. Depois, eu reconheço, eu sei que o Estado, mas a culpa, desculpem lá, vão pedir responsabilidades a quem esteve. O Estado é que deu aso a que se criassem não só uma quantidade enorme de equipamentos, como se criassem autênticos elefantes brancos. Enquanto há misericórdias que fizeram obras, eu dou-lhe um exemplo, por exemplo, na casa dos 200 ou 300 mil euros ou 400, outras é tudo nos milhões, não é? Pronto, a ideia é
criou-se uma ideia que os lares tinham que ser ao teste de 4 ou 5 estrelas, não é? Depois a própria regulamentação da altura, hoje está um pouco mais atualizada, eram de tal maneira exigentes que as misericórdias viam-se com muitas dificuldades para concretizar essas mesmas obras. Portanto, nós, desde 2009, a área social está com uma certas determinadas dificuldades. E como eu digo, pronto, e as reformas continuam, porque depois tudo se reflete nas misericórdias. O próprio idoso que ganhava 400 ou 500 ou 600 euros e que começou a deixar de ter, passou a ter mais descontos que o que tinha, tudo isso depois vem a refletir naquilo que está útil para pagar à misericórdia. Foi as taxas moderadoras, porque a gente não pode, e voltamos atrás, um utente que tenha 270 euros, está bem, está isento de taxas moderadoras, mas que não tenha possibilidades, vai ao médico, o médico receita-lhe medicamentos e ele não tem dinheiro, quem é que tem que pagar esses medicamentos? Tem que ser a instituição. A família, a parte delas não pode, e aí voltamos ao que o Dr. João Paulo Almeida, depois não dei seguimento à conversa, que é, infelizmente, por isso é que as listas de espera cada vez são menos, e não só. As famílias chegaram ao ponto de ter a necessidade, umas, de não colocar os seus idosos nos lares, porque a reforma dos idosos faz-lhes falta a eles. E claro, e pondo em questão o bem-estar do próprio idoso, porque nós sabemos que hoje em dia há muita instituição, a grande maioria, dá muito mais condições ao idoso do que a família se ele estiver em casa. Não há comparação possível. E mais do que isso, chegou-se ao ponto de certas famílias irem buscar os seus idosos às instituições, irem-nos buscar, depois de eles já estarem institucionalizados alguns há anos, irem-nos buscar porque esse dinheiro lhes fazia falta. Claro, agora já estamos a sentir realmente isso. Senhor Provedor, nós estamos quase a chegar ao fim. Falámos agora, aí há pouco, de política ou das políticas sociais. Como é que o senhor vê o nosso Alentejo a todos os níveis? Acha que, e pegando ainda nestes 30 anos que o senhor está à frente da Misericórdia, o que é que viu de novo surgir aqui no nosso Alentejo, no nosso Alto Alentejo, nestes 30 anos? Muito pouca coisa. Eu vi, e sabe, ainda agora, voltamos atrás à reunião lá da IN, o doutor Jorge Paes, e depois houve muito pouco tempo para nós podermos ir a uma segunda intervenção. O doutor Jorge Paes às tantas disse que o diagnóstico do distrito estava feito, existiam muitos projetos, muitos estudos, há espaço, temos ideias. E a minha pergunta era assim: então o que é que falta, doutor? O que é que falta para que o nosso distrito dê ao salto? Para que o nosso distrito deixe de ser uma ponte? O nosso distrito, o distrito de Porto Alegre, é uma ponte em que tudo passa por cima. De Évora para Castelo Branco para Évora, tudo passa por cima e nós somos uma ponte. Falta aqui alguma coisa. E se calhar o que falta aqui é força política. Porque quer queiramos, quer não queiramos, são os políticos que mandam nisto. São os políticos que mandam nisto e são as zonas que têm os políticos que mandam nisto. E nós temos visto ultimamente, nos últimos anos, os distritos que são beneficiados e aqueles que não são. Nós não temos força política, seja a nível industrial, seja a outro nível qualquer. Não temos quem bata o pé lá embaixo. Qual é que é o futuro que prevê para nós? Quando temos, chegamos à conclusão que essas pessoas não fazem aquilo que deviam fazer pelo nosso distrito. E como é que vê o futuro? Como é que eu vejo o futuro? Como o do país? Pois, para já, como católico, como pessoa que sou, e como fazendo parte da família da Misericórdia, sou obrigado a ver o futuro com alguma esperança. Mas, se calhar, para ser realista, não vejo. E o distrito de Porto Alegre
ando à espera dessa esperança já há alguns anos a esta parte e ela não chega. Pelo contrário, vejo o nosso distrito a perder constantemente coisas para outros distritos, os nossos serviços a serem daqui, serviços que a razão porque os tiraram de cá não foi se calhar a mais certa, a mais adequada. O que é certo é que os perdemos. E hoje chegamos à conclusão que se calhar algumas ruas de Lisboa têm mais gente que o distrito, que a cidade de Porto Alegre. Sr. Provedor, para terminar, qual é a importância para si das CIMs, das comunidades intermunicipais? Sei que o senhor tem algum carinho por esta em especial, também é a nossa, não é? Até porque sabe que eu, como disse, como autarca, ainda fiz durante parte de muito tempo da antiga Associação dos Municípios do Norte Alentejano, e era mesmo... Eu representava a Câmara do Crato, que era até mais vezes que o Presidente. Portanto, já desde essa altura criei uma certa amizade com muitas pessoas. Desde que o nosso querido amigo, vosso chefe, veio, e eu já o conhecia de outros tempos, passei a ter uma ligação muito forte com a CIMA, inclusive no ano passado, quando se pôs aquela hipótese de criarmos aquele projeto do apoio domiciliário a nível da teleassistência, mas um projeto que tinha pernas para andar e estava muito bem concebido. Mantivemos um relacionamento muito bom, fizemos tudo, penso eu, fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para ele avançar. Por razões que nos ultrapassaram, não foi possível, mas criamos aqui uma amizade, pelo menos entre a gente dois, que tem sido recíproca, e que ele, sempre que precisa dos meus fracos recursos, eu estou à disposição dele, e vice-versa. Portanto, acima continua a ter pela CIMA a mesma consideração, a mesma amizade que tinha pela antiga associação, com coisa. Não, eu também tinha com a antiga administradora da... Mas acha que são importantes estas CIMs? Sem dúvida, inclusive aquilo que tem sido estado a ser criado pela CIMA, seja a nível de centrais de compras, seja a nível de outras ideias, de outros projetos, eu acho que eles podem não estar a ser bem aproveitados, mas isso já não é culpa da CIMA. Sr. Provedor, mais uma vez, muito obrigada por ter vindo aqui às nossas instalações falar um bocadinho sobre a misericórdia do Crato e também um bocadinho sobre a sua vida. Muito obrigada, muitas felicidades e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada mais uma vez à CIMA por esta oportunidade que me deu de falar não só na misericórdia do Crato, como a nível distrital e um pouco até nacional. E pronto, assim chegamos ao fim de mais um Espaço CIMA da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo. Para a semana cá estaremos de volta para mais uma entrevista, mais um convidado, e contamos com a sua companhia. Não deixe de ouvir este programa nas rádios da região, Rádio Elvas, Rádio Campo Maior e Rádio Porto Alegre, e ainda no site da CIMA e no Facebook. Obrigada pela sua companhia. Voltamos então para a semana. Até lá. Boa tarde.